depois de 2 semanas longe, a gente vai retomar as nossas aulas, né? Então, hoje a gente vai ter uma aula de hospitalidade de eventos. Hoje temos bastante convidados. Eu vou deixar eles se apresentarem rapidamente e daí a gente já vai começar a aula, tá? Lembrando que vocês podem mandar as perguntas no chat e no final da aula a gente vai responder, tá bom? Podemos ir. Então, o nosso primeiro convidado é o Léo. Bom dia, Léo, bem-vindo. Bom dia, Aninha, bom dia para todo mundo. Como vocês estão? Espero que estejam bem aí. Eu sou o Léo, eu trabalho aqui no YouTube no Rio. Faço toda a parte de eventos e gerenciamento aqui da unidade. Estarei em São Paulo a partir de janeiro aí com vocês. E eu sou formado em nutrição, já vou aí para 11 anos de formado. Sempre trabalhei na área de gestão, sempre trabalhei com comida, nunca deixei esse ramo, nunca tive longe. Gosto muito da área e caí aí há uns 5, 6 anos atrás em alguns eventos muito grandes, iniciei essa carreira de eventos aí com coisas muito, muito, muito grandes e saí para vir para cá, trabalhar com vocês numa escala um pouco menor, mas num trabalho de muito mais qualidade, muito mais organização. É isso, Thay. Uepa! Muito bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Felipe Ema, trabalho aqui no PMA aqui no Hospital de São Paulo, no PMA, né? E trabalho na parte de catering. Na verdade, eu sou formado em gastronomia, me formei aí faz um tempo. Trabalhei um tempo em cozinha de fato e depois saí, faz um tempão também que eu já saí. E nos meus últimos trabalhos eu fui para a área de eventos, área de produção, execução e tal. E vamos conversar um pouquinho aí. Espero que vocês gostem. Um beijinho e obrigado pelo convite aí, viu, pessoal? Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Bom, como eu coloquei aqui, nos anos 90, né, eu achei que eu ia ser publicitário, comecei a estudar, sim, porque eu sou da época do carburador. Eu achei que eu ia ser publicitário, estudei comunicação social, e nessa época eu comecei a trabalhar com serviço, né, fui ser bartender, barista, trabalhar em vários lugares, eventos. Fiz hotelaria no Senac de Santo Amaro, e desde então eu trabalho nessa área vasta de casas, eventos, já descasquei muita batata no porão de navio, enfim, passei por alguns lugares muito bacanas, e aí a gente vai falar um pouquinho também sobre isso hoje. Muito obrigado, meninas. E Juan, que não está aqui, pelo convite. Estou nervoso, parece que eu nunca falei de mim e falei de serviço, né? Mas acho que é o carinho e a responsabilidade de passar isso para vocês. Muito obrigado. Tô nervoso também, viu? Queria dividir isso com vocês, mas vamos que vamos. O nervoso é bom, né? Vontade de fazer melhor, né? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de hospitalidade. Na verdade, a gente vai dar uma pincelada na hospitalidade, porque a gente vem falando de hospitalidade de forma virtual desde que nós saímos para a pandemia, e mesmo nos nossos treinamentos em loco, a gente sempre falou disso, né? Quando a gente fala de hospitalidade, é bom lembrar que a hospitalidade, sim, está muito ligada à hotelaria, ao serviço de restaurante, ao atendimento, mas, né, a gente já falou de hospitalidade hospitalar, de hospitalidade corporativa, de hospitalidade doméstica, né? A nossa vida é tratar bem ou mal as pessoas, enfim, tem tudo a ver com isso. E pode passar, por gentileza? Bom, aqui a gente tem uma foto que a gente usou em um dos nossos treinamentos do Rios Cruz, só para realmente dar uma pincelada sobre hospitalidade, né? Por que falar sobre hospitalidade? A gente tem aí uma foto linda do Léo e da Dite com uma outra pessoa que trabalha com eles lá no Rio de Janeiro. E aí, para mostrar cuidado conosco, com os nossos times, com os nossos clientes, por isso a gente fala de hospitalidade, né? Isso será mais importante do que nunca para a volta ao escritório. Promover um ambiente positivo e encorajador, trazendo sucesso para o nosso trabalho e bem-estar para todos. Ter dicas para proporcionar uma experiência incrível para os clientes, mesmo com todas as mudanças e protocolos de segurança, né? Então, é sempre bom lembrar que
Hoje sim a gente vai falar do nosso nicho, né, da gastronomia e da hospitalidade ligado a isso. E aí eu vou pedir para a Thay passar. Eu coloquei para vocês um texto só para a gente se situar em relação à hospitalidade, gastronomia e essa relação. O termo gastronomia, geralmente, ele é associado à arte e à ciência. Né? Para mim, é os dois, pelo que entrega, e a ciência por todos os processos técnicos, né, que são seguidos, enfim. E que nos remete à comida ou à culinária. Abrange, na verdade, vários outros tempos e movimentos para compor uma excelência de um serviço. Então, quando a gente fala de gastronomia, eu estou querendo dizer que a gente não é só a comida em si, mas a gastronomia todos os periféricos em relação à comida, que sim, realmente é o que mais remete ao termo gastronomia, mas a gente tem vários tipos de serviços ligados a isso. Desde o surgimento das primeiras tabernas da Babilônia, né, em 1700 a.C., até os sofisticados restaurantes franceses do século XVIII, eu fiz até uma colinha aqui. Vocês sabem que o termo restaurante, o nome restaurante aconteceu porque em 1765, há 2 séculos e meio atrás, lá em Paris, um cara chamado Boulanger, ele servia sopas restauradoras, né? E aí ele servia bouillon restaurant. Foi o primeiro relato desse nome restaurante, justamente porque o cara servia sopas restauradoras. O restaurante, o termo tem a ver com isso, com a restauração, né? Aquilo que te alimenta, enfim. E o primeiro grande restaurante de verdade, ele também o relato dele é francês, né? Que é de 1782, que chamava-se La Grande Taverne of London. Curiosamente, ele era em Paris, né? Foi quando a gente tem assim o registro do primeiro restaurante com serviço de garçons, uma cozinha dividida, uma organização como a gente conhece o restaurante hoje, né? E aí eu coloquei aqui, chegando até os hotéis 6 estrelas de hoje, como por exemplo em São Paulo a gente tem o Palácio Tangará, famoso, ou Four Seasons, né, na cidade, e os serviços de gastronomia que na antiguidade eram realizados por servos ou escravos, ganharam cada vez mais especificidade em criar profissões e fomentar uma cultura de hospitalidade, sintetizada nas operações dos mais diversos tipos de estabelecimentos e eventos. Então, assim, sempre existiu a gastronomia no seu desenrolar, né? Antigamente, muito tempo atrás, o serviço existia e era feito por servos, era feito por escravos, e com o avançar do tempo, hoje em dia, a gente tem os mais específicos tipos de serviço, né, de atendimento ao público sobre o conceito de gastronomia. Aí eu coloquei aqui que, segundo o dicionário Aurélio, a definição de restaurante ela é bem simples. Um estabelecimento comercial onde se preparam e servem-se refeições. Ou ainda, um lugar onde se servem refeições avulsas a certo número de pessoas. Nós, né, que trabalhamos com culinária ou com gastronomia, nós sabemos que isso realmente é uma definição bem simples ao pé da letra, e a gente sabe que tem muito mais coisas que envolvem todo esse trabalho. Assim sendo, o objetivo do restaurante é claro: preparar e servir alimentos e bebidas dentro do conceito que se propõe a executar. A gente vai ver mais para frente que existem vários tipos de restaurante. Aí eu quis falar para vocês o seguinte, que são infindáveis os motivos que levam as pessoas aos restaurantes, né? Então, por exemplo, se uma pessoa procura um restaurante, ela pode ir pelo status, né, de ver e ser visto, um estabelecimento com pessoas importantes, famosas ou públicas, geralmente chama a atenção pelo status. Pelo ambiente, que apresenta alguma peculiaridade, um estilo de decoração, uma obra interessante, um estilo inovador, entre outros elementos, né, que fazem com que as pessoas escolham o restaurante pelo ambiente. O clima, que pode ser dado por diversos aspectos, como o estilo dos funcionários, a composição entre a música e o ambiente, ou o estilo dos frequentadores, né, várias coisas. Às vezes as pessoas vão nos restaurantes pelo cardápio, né? Porque ele apresenta preparações interessantes, tradicionais de uma cultura, ou inovador em algum tipo de aspecto, né? Ou as pessoas vão por curiosidade, ou elas vão pelo preço, né? Geralmente pelo custo-benefício, ou elas vão porque tem um chefe de cozinha renomado, né? Famoso, apresentando um bom trabalho, um trabalho diferente, ou pelo estilo de serviço, né, que a gente destaca os serviços diferenciados, que pode variar muito, dependendo do tipo de espaço e de execução que a gente está falando, né? Então, esses são alguns motivos pelos quais as pessoas procuram os restaurantes.
Existe na hotelaria uma máxima, uma teoria muito bacana, que é o seguinte: você pode pegar, e aí, claro, eu vou falar agora mais uma vez, vou deixar subentendido sobre a hospitalidade. Você pode pegar e abrir 2 estabelecimentos exatamente iguais, no mesmo quarteirão, por exemplo. E você vai fazer a mesma decoração, com o mesmo cardápio, com o mesmo horário de funcionamento, só que um sempre vai se destacar em relação ao outro. Qual que é o diferencial? O diferencial de lugares exatamente iguais vai ser o fator humano. E quando a gente fala de fator humano, a gente fala de serviço de excelência. Um serviço de excelência, geralmente, ele é o atendimento, que, de certa forma, ele é mecânico, porque você... Claro, você entende todos os processos que te levam a vender, por exemplo, um prato. Mas o seu speech, o que você vai falar sobre isso, é mecânico, né? E todo o atendimento, os tempos de que você vai servir as pessoas na mesa. E o diferencial de um serviço de excelência está sempre na hospitalidade. Porque erros de tempo de cocção, de tempo de serviço, enfim, de tempo de sentar o cliente à mesa vão acontecer. Se você sabe tratar tudo isso com hospitalidade, é aí que você se destaca. Então, a hospitalidade está sempre em alta nesse tipo de serviço de gastronomia. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de restaurante. Nos últimos anos, houve um grande amadurecimento do mercado gastronômico, com um aumento grande do intercâmbio entre os profissionais, né? As pessoas que trabalham em cozinha, em restaurante. Hoje em dia é muito mais comum você ouvir falar disso. Existem mais cursos, mais palestras, publicações e espaço em diferentes mídias ou nos atuais canais especializados em gastronomia, né? Hoje em dia a gente tem filmes de cinema sobre gastronomia, a gente tem canais especializados em bolos, em churrasco, tem blogs, existem até podcast, né? A gente tem inclusive um podcast do nosso time. Então, o acesso à informação ajudou essa gama, essa diversidade em relação ao serviço de gastronomia para restaurante. E quando eu falo de restaurante, eu falo também de bares, né? Porque os bares evoluíram muito. A gente tem diversos bares que são mais compostos no seu serviço do que muitos restaurantes, né? Restaurantes. A gente ouve muito falar dos gastrobares, inclusive, hoje em dia, né? Em constante evolução de técnicas e conceitos propostos a esse mercado, foram desenvolvidos cada vez mais produtos e serviços para suprir as demandas dos diversos tipos de cliente, em diferentes tipos de estabelecimentos e composições, né? E aí, quando eu falo isso, eu lembro, por exemplo, na nossa apresentação da semana passada, do Care, quando a gente falou, por exemplo, da hospitalidade e os alergênicos, né? Hoje em dia, os estabelecimentos trabalham isso frente a alergênicos, ou então, hoje em dia, existem restaurantes renomados, com estrela Michelin, que se tornaram veganos, tentando uma nova proposta, uma coisa que está cada vez mais usual, né, no mundo da gastronomia. Enfim. E aí, quando a gente fala de tipos de restaurante, eu trouxe para vocês que existem os restaurantes tradicionais, que são aqueles que têm, por exemplo, um cardápio extenso, preparações tradicionais, é um cardápio de aceitação geral, né? Quando eu falo isso, ele é um cardápio que atende famílias e atende, por exemplo, executivos, para todos os tipos de público. São geralmente aqueles restaurantes mais simples, restaurantes de bairro, alguns que às vezes nem funcionam em 2 períodos, às vezes atendem somente o período do dia, né? A proposta de bebidas, por exemplo, principalmente alcoólicas, não é tão grande quanto restaurantes que atendem à noite, restaurantes renomados, né, que se preocupam com isso. A gente tem também os restaurantes que são internacionais, que geralmente são restaurantes de hotéis ou em locais de hospedagem, com cardápios de preparações reconhecidas e consagradas internacionalmente, né? Então, geralmente, você vai num grande hotel, ele sempre tem um restaurante com essa característica, que você vai encontrar pratos da gastronomia mundial, conhecidos, né, mundialmente, e com técnicas executadas também sob muito estudo nesse tipo de restaurante. Existem os restaurantes gastronômicos, que geralmente são aqueles restaurantes associados aos chefes de cozinha, né, com cardápios autorais, com grande inventividade, restaurantes mais renomados, mais da moda, se podemos dizer assim. Existem os restaurantes de especialidades, e esses são muitos, né? São estabelecimentos especializados em determinado tipo de produto, ou algum tipo de preparação, método de cocção, ou ele vai ser, por exemplo,
a especialidade dele vai ser sobre algum país, alguma região ou outros fatores. Né? Então, eu dou, por exemplo, para você, como exemplo para vocês, um grill, ou uma choperia, ou um restaurante. A gente ouve falar de fusion food, né? Aqueles restaurantes que fundem, misturam produtos, ingredientes típicos de uma ou mais tipos de culinária ou gastronomia diferente, né? A gente tem os restaurantes típicos, e aí quando a gente fala de restaurantes típicos, né, no ramo de especialidades, a gente tem, por exemplo, os restaurantes que são típicos por países. Então, o restaurante japonês, que você vai lá para comer peixe cru, sushi e todas aquelas iguarias da comida japonesa, ou então um restaurante francês, um restaurante italiano. Esses são os típicos por país. Aí, se a gente for falar de restaurantes típicos por região, a gente pode citar, por exemplo, restaurantes de comida baiana, de comida mineira, ou de comida, por exemplo, napolitana, né? Comida italiana da região de Nápoles. Esses são os típicos por região. E ainda existem alguns típicos por gênero de alimentação, como, por exemplo, uma churrascaria, uma tapiocaria, uma pizzaria, né? É um tipo de restaurante de especialidade típico. Aí a gente vai falar também dos restaurantes de coletividade, né? Que são situados em prédios, complexos industriais ou comerciais, oferecem alimentação para os empregados de uma respectiva empresa, atendem grande número de clientes, com um menu balanceado, a maioria das vezes, né? Um serviço simples e eficiente. Simples dependendo do ponto de vista, né? Eu gosto muito daquele termo que o Cauê usava quando ele falava que somos equipes de alta performance, e somos mesmo, pela quantidade de pessoas que atendemos, né? E a gente está meio que enquadrado nessa categoria de restaurantes de coletividade, né? O nosso serviço. Somos nós, Jorginho, exatamente. Pode passar, por favor. E aí, ao falarmos de restaurantes, a gente pode dividir o serviço de gastronomia em 3 frentes de operação. E aí eu falo restaurantes, mas também, como eu já falei, bares e esses tipos de estabelecimentos. Então, a gente tem o serviço de bebidas, né? Que aí eu coloquei aqui, que é front of the house, para lembrar um pouco da nossa nomenclatura de trabalho no nosso escopo do Google, né? Do Food at Google. E aí o serviço de bebidas atende bebidas não alcoólicas em geral, como água, sucos, coquetéis não alcoólicos, chás e cafés. E aí, hoje em dia, como a gente já falou, existem cada vez mais especificidade, né? As casas, hoje em dia, servem cada vez mais opções em relação até a essas bebidas não alcoólicas. Sobre coquetéis alcoólicos e casas que trabalham com coquetelaria clássica ou mixologia. Lembrando que hoje em dia a gente tem até a mixologia, assim como na cozinha, a gente tem até a mixologia molecular, né? Que o cara vai lá, faz uma gelatina azul e dá para você comer uma gelatina de caipirinha, você toma 3 sem cabreato, enfim. Né? São a tecnologia da mixologia. E aí a gente fala também de bebidas fermentadas, como o trabalho de cervejas, né? Hoje em dia está em alta cervejas especiais, o vinho e até o trabalho de quem desenvolve o estudo sobre saquê. Né? E bebidas destiladas e compostas, como os bitters, né? A gente vai hoje em dia num bom restaurante que tem uma coquetelaria clássica, tá na moda beber um bom Negroni e todas as variações. Negroni é um coquetel clássico, para quem não sabe, né? Então, o Campari é um bitter, alguns cremes e licores. Enfim, só para dar um panorama geral sobre o serviço de bebidas. Quando a gente fala de serviço de sala ou serviço de salão, a gente também está falando de front of the house, né? Remetendo ao nosso trabalho. E aí, o serviço de sala, ele é bem amplo, porque ele engloba desde o serviço de valet, quando uma casa, um hotel, um restaurante tem um serviço de valet, chega lá o cara com o carro dele, deixa, e o serviço é pontual e eficiente. Serviço de recepção, com recepcionista, host, hostess, no caso de alguns restaurantes muito renomados em hotéis, até o concierge, né, que é a pessoa que trabalha o maior, digamos assim, seria o hospitality manager, né, a pessoa que gerencia a hospitalidade de um hotel, trabalha com isso, enfim, e os maîtres, né, e aí a gente também tem a equipe de segurança e a equipe de atendimento, que é toda aquela hierarquia de salão, desde o maître até os comins e os stewards. E aí no serviço de cozinha, para simplificar, porque hoje a aula fala um pouco mais do outro lado da gastronomia, eu coloquei que é o back of the house, né?
e todos os tipos de serviço de produção de alimentos nesses tipos de estabelecimentos, né, fazem parte de serviços de cozinha. E aí todas as operações de alimentos e bebidas de um estabelecimento são muito dinâmicas e complexas. Nós sabemos exatamente, né, disso, pelo tamanho da nossa operação, por tudo que a gente oferece, né, ali no PMA. Envolvem diversos processos e uma grande quantidade de informações fundamentais para tomadas de decisões. Tá aí o treinamento que a gente fez também sobre o CPI, né, sobre os mínimos detalhes de todo o nosso programa Food at Google. Né, e essas informações, né, esses fundamentos devem ser embasados em dados criteriosos para gerenciar diariamente todos os processos e etapas. Bom, aqui parece que eu estou falando realmente do nosso escopo de trabalho, né? Quando eu falo na sequência de compras, recebimento, estocagem, produção, vendas. Esse vendas é a gente saber falar, no nosso caso, quando a gente fala de um restaurante clássico, por exemplo, o garçom vai à mesa, um garçom não é simplesmente um tirador de pedidos, né? Quem já trabalhou na área sabe que o garçom é um vendedor. Ele tem que saber falar sobre o prato, sobre tudo que ele tem para vender. Vendas, o nosso escopo de trabalho, seria a gente estar ligado em todos os ingredientes, os alergênicos e tudo que está apresentado à disposição do nosso cliente. Né? E a contabilização. É bacana passar todos esses passos sobre o desenrolar de trabalho dos restaurantes. Pode passar, por favor. Aí aqui eu trouxe para vocês um pouquinho sobre como funciona a hierarquia de bares, né? Falando também de uma ótica de hotelaria e de grandes restaurantes, a gente tem o supervisor de bares. Esse supervisor de bares realmente são para hotéis ou redes de grandes restaurantes, quando um supervisor supervisiona várias operações, né, de bar dentro de uma rede. Aí a gente tem geralmente os chefes de bares, o primeiro bartender, o segundo bartender e os auxiliares de bar, que podem ser chamados de bar utility ou de bar... Voltou ali. Deixa eu ver aqui. De bar utility ou de bar boy. E aí, ao lado, a gente tem também aqui a hierarquia de sala ou de salão de restaurante. Eu trouxe isso para vocês porque eu lembro que, numa das primeiras aulas, o Juan trouxe toda a sequência, imagina, Thay, toda a sequência, né, desde o chefe até os auxiliares. No salão, a gente tem o gerente, muitas vezes o gerente também é o primeiro maître, né, e isso acontece muito em grandes restaurantes de hotéis. Aí a gente tem o primeiro maître, o segundo maître ou maître júnior. Existe uma classificação que é o maître executivo pleno, maître executivo, maître júnior. Né? Geralmente é tratado assim. Aí a gente tem um chefe de fila, que está entre a metria e o serviço do garçom. E aí a gente tem ali ainda o sommelier, que é a pessoa que trabalha com serviço de vinhos. Eu trabalhei numa casa, o meu último trabalho antes de chegar no Google, eu tinha um sommelier de vinho e eu tinha um sommelier de saquê. Era uma casa que tinha uma fusão muito grande de culinárias, né, alguns pratos típicos de alguns lugares e outros inventivos, e ao mesmo tempo tinha também uma cozinha japonesa, um restaurante gigantesco, no rooftop de um hotel 5 estrelas aqui em São Paulo, e eu tinha 2 sommeliers na casa, era muito fino. Chama um sommelier de saquê, chama um sommelier de vinho, enfim. O serviço também não era barato. Aí a gente tem os bartenders, né, nessa hierarquia, os garçons, os comins. Esse termo débarrasser é um termo, hoje em dia, uma função e um termo que a gente não usa mais. O débarrasser, ele era uma função entre o steward, que é aquela pessoa que lava a panela, cuida de toda a limpeza, e os comins, que são as pessoas que auxiliam os garçons. Né? Hoje em dia, isso caiu em desuso. Enfim, pode passar, por favor. E aí eu trouxe para vocês aqui um pouquinho também sobre os tipos de serviços de atendimento, né? A gente tem um serviço volante, que geralmente é usado em eventos, né? O serviço para quem está de pé, coquetéis, enfim. Todos esses tipos de serviço, na verdade, eles podem ser empregados em eventos, formais ou não. A gente tem também um serviço empratado, que pode ser chamado de sur, assiette ou pré-plated service, que é o mais usado em restaurantes atualmente. Né? Você vai no restaurante, você pede um prato, escolhe lá e ele vem empratado bonito, servido para você. Tem o serviço americano ou o serviço de buffet, o famoso self-service, né? É o tipo de serviço que a gente usa, por exemplo, nas nossas linhas do Verdinho, aqui no PMA.
Existe um serviço já classificado como serviço brasileiro, que é aquele serviço em que as travessas vão à mesa para que as pessoas se sirvam, né? E aí existe também no serviço brasileiro uma forma direta e indireta, que muitas vezes o garçom vai lá, corta o peixe, ou então, né, serve você, apesar da travessa estar na mesa, serve você no seu prato. E aí a gente fala que é o direto ou indireto com um tipo de serviço que geralmente é informal. Existe o serviço francês, que é o mais usado, o mais fino, quando trata-se de formalidades e grandes eventos cheio de pompa e circunstância, né, que ele é o mais elegante, tem muitas formalidades na execução, lugares marcados, dividido em etapas como a entrada, o prato principal e as sobremesas, né, e as entrelinhas desse serviço. O garçom apresenta o prato pela esquerda do cliente para que o cliente se sirva. O serviço inglês ele pode ser direto e indireto, quando o garçom apresenta e serve o prato ao cliente na mesa. Né? Alguém colocou aqui, na verdade, o serviço inglês é muito parecido com o rodízio. Você vai lá na churrascaria, aquilo é um tipo de serviço, é o serviço inglês direto, que o garçom apresenta para você o prato e ele serve no seu prato, ele monta o seu prato. E existe o inglês indireto, que é quando, principalmente em restaurantes de hotéis, o garçom traz um guéridon, que é uma mesinha portátil assim, ele monta ali, mostra para você, monta o seu prato nesse guéridon e serve você na mesa. E existe também o serviço russo, que é muito similar ao serviço francês ou ao serviço inglês, mas ele deve ser executado por 2 garçons, é um serviço super cheio de exigências, geralmente o prato é finalizado num richô na mesa, na frente do cliente. Então existem 2 garçons, um para preparação e um para o serviço. Enfim, só para vocês terem uma ideia de como é diversificado, né, esse tipo de serviço, de etiqueta à mesa. Deixa eu ver aqui. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre regras de etiqueta à mesa, né? A gente tem, por exemplo, de modo geral, existem 2 tipos de talheres, os talheres principais e os talheres de sobremesa. Os talheres principais são utilizados nas refeições principais, claro, o que pode incluir sopas, entradas, peixe e prato principal. Portanto, cada um desses pratos tem os seus tipos de talher. Né? E aí, está tudo disposto aqui, eu vou dar uma abreviada para vocês. A gente tem ali, na montagem, é como se vocês estivessem sentados na mesa, a gente tem um suplá, depois vem um prato raso, por cima um prato fundo. Uma dica para quem não quer esquecer de como é correto fazer, à direita sempre ficam os nomes femininos. Então fica a faca, a colher, a taça. Ou as facas, as colheres e as taças. Sempre do lado direito, as mulheres estão sempre direitas. E do lado esquerdo ficam os itens masculinos. O garfo, o guardanapo, o prato de pão, se precisar. Né? Então, é essa montagem, sempre usando. Em sobremesa, a montagem de sobremesa está acima, tem um garfo que fica, a faca que fica sempre voltada para o prato, no meio um garfo no sentido contrário, para a esquerda, e a colher no mesmo sentido da faca, com a haste para a direita e a colher para a esquerda. Né? Quando for preciso colocar, por exemplo, um prato de pão, esse prato vai sempre à esquerda, também é masculino, com uma faca atravessada nele. E a gente tem também ali a montagem de como ficam, né? A sequência de taça de vinho, taça de água, depois a taça de vinho tinto, depois a taça de vinho branco, com a diferença de tamanhos do maior para o menor, e atrás, quando precisar, uma taça de champanhe. Essa é uma montagem muito clássica, né, de regras de etiqueta à mesa. E eu tenho no próximo slide, pode passar, às vezes, muita gente já foi e a gente vê que as pessoas, às vezes, cruzam os talheres para um lado, cruzam os talheres para o outro, tem gente que põe cruzado. Então eu trouxe só como curiosidade para vocês, aquela regrinha de como utilizar os talheres no prato durante e no final das refeições. Então, se você cruza eles assim, quase se tocando, né, você ainda está comendo. Quando você coloca a faca apontando para a esquerda e o garfo em cima, o garfo em cima da faca para cima, você está guardando um outro prato. Quando você coloca os 2 talheres paralelos com a faca em cima, com o garfo em cima e a faca embaixo, voltados para o lado direito, você está dizendo para o comensal, ou você está dizendo para casa ou para o evento que a sua comida estava deliciosa. Quando você cruza eles na vertical, com os talheres para cima, você terminou. E ainda você pode dizer que você não gostou do prato, ou até que você não gostou do serviço, quando você cruza a faca no meio do garfo. São só alguns detalhes,
né, para vocês saberem o quanto é grande, o quanto é abrangente, tem muita coisa para a gente falar ainda sobre etiqueta gastronômica, restaurante, tipos de serviço. E aí, nesse slide, eu trouxe para vocês só um teaser de um dos restaurantes que eu trabalhei, que era restaurante, bar e espaço de eventos, que era o Sim São Paulo, né, que engloba um pouco de tudo isso que eu falei e de que está vindo aí com o Leozinho e com o Iema. Pode soltar, por favor. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Enfim, o Sim São Paulo é um espaço muito bacana, inclusive não é um cassino. Esse cassino foi montado justamente para o aniversário da casa, e aí, enfim, já rolou desde DJ até show ao vivo. É um espaço que a gente fazia eventos com serviço volante, empratados, é um lugar bem bacana. E agora eu quero chamar o Leozinho para dar continuidade aqui. Bom dia de novo. Obrigado, Paulinho. Obrigado, meninas. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre eventos, né? O que é evento, um pouco da experiência de eventos fora do Google, né? Para a gente poder ter uma outra visão, né? A Thay e a Aninha pediram para que a gente desse uma outra visão para vocês do que é um evento fora, do que é um evento externo, um evento, né? O que eu vou focar mais são os eventos maiores, de grande massa, que às vezes a gente não tem tanta noção de como é feito, dos problemas que tem, das dúvidas que tem, e aí vocês fiquem à vontade, como a Thay falou, para botar as perguntas aí no chat, e vamos lá. Thay, pode jogar. Né? Então, assim, isso aqui é só uma definição mesmo, como se fosse uma definição de dicionário do que é um evento, né? Então, é um acontecimento que ele pode ser pré-planejado, ele pode estar num espaço fechado, num espaço aberto, e normalmente o evento é uma coisa que junta pessoas que têm um objetivo comum ali para fazer alguma coisa. Então, desde uma reunião, um casamento, um churrasco que você faz na sua casa, um show que você vai, por exemplo, coisas ruins também podem ser eventos. Teve agora Maçante na televisão, relembrando o 11 de setembro, aquilo é um evento também, não é um evento da mesma forma como a gente está acostumado, né, que não tem comida e tal, mas é um evento, é uma catástrofe. Toda catástrofe é um evento. Então, a palavra evento ela é usada em diversas formas, em diversas situações. O que é interessante a gente entender só para que a gente possa não confundir as coisas, né? Então, eventos são todas as coisas que você vai delimitar ou não uma área, vai delimitar ou não um tempo. Eventos muito grandes, normalmente tem tempo delimitado, área delimitada, regras diferentes. E eventos menores, como vocês estão acostumados a ver no próprio Google e nos extras, que todo mundo já deve ter feito em algum momento, num centro de convenções, uma reunião, um simpósio, uma palestra, tudo isso são eventos. E a gente vai descrever um pouco o que é cada evento, qual o objetivo de cada evento, qual tipo de evento que você está inserido, né, para que você possa entender melhor o teu ambiente. Entendendo o ambiente, você entende o evento, consequentemente, o teu serviço é melhor. Entender o teu público, para quem você está servindo, o que você está servindo, aonde você está colocado, é uma coisa, um dos aspectos mais importantes que a gente tem hoje dentro dos eventos como um todo. Pode passar, Thay, por favor. Então, aqui nós temos alguns tipos de eventos, né? Óbvio, gente, que assim como tudo na vida é mutável, né? A gente vai apresentar aqui hoje os tipos de evento e amanhã pode aparecer um novo tipo de evento, um novo tipo de serviço, uma nova tipo de montagem de mesa, de etiqueta. Tudo isso é mutável, como o Paulinho falou. A gente vai do clássico para o mais atual. Hoje a gente trabalha, né, o Iema, que vai falar daqui a pouco, obviamente vocês trabalham com as coisas mais modernas que a gente tem hoje, provavelmente, dentro do nosso serviço. Então é interessante também entender que a gente está inserido numa realidade onde a gente tem acesso, talvez, às coisas antes das outras pessoas, antes dos outros serviços.
tudo que é novo a gente vai recebendo e o pessoal de catering vai muitas vezes aplicando. E aí a cozinha se adapta, o front se adapta, todo mundo quer aprender. E isso é muito interessante. Então aqui você tem 4 tipos de eventos, que são os sociais, religiosos, corporativos, acadêmicos e educacionais. Os eventos sociais é o que eu falei, são todo e qualquer evento é social. Indifere qual o objetivo dele, né? Eu acho que todo evento é social. Então, você fazer a classificação dos eventos é difícil. Porque se você faz um evento religioso dentro de uma igreja, seja um retiro beneficente, um evento espiritual, alguma coisa desse tipo, é um evento social porque ele envolve a sociedade como uma parcela dela, né? Então, todos os eventos são sociais, é interessante a gente entender. E por que a gente faz essa modificação? É somente para a gente poder classificar. Então, todo evento social é aquele que tem o objetivo de comemorar alguma coisa que seja marcante, né? Então, casamento, noivado, aniversário, o próprio happy hour, vamos tomar uma cerveja depois, vamos tomar um suco, vamos num restaurante, vamos fazer um amigo oculto, isso é um evento social. E aí o que é interessante, é um evento social que muitas vezes, se você vai fazer um amigo oculto, por exemplo, é um evento social que você faz, às vezes, dentro da empresa. Então, é um evento social inserido num evento corporativo, entenda? Eles estão todos ligados, tudo é uma intersecção, né? O evento religioso é basicamente voltado para a espiritualidade, que tem como objetivo o desenvolvimento pessoal do participante. Aí você faz um retiro, você faz um evento beneficente. A gente pode citar, né, a Marcha pela Família, a gente tem a Jornada Mundial da Juventude, eventos muito grandes que acontecem aqui no país. A Jornada Mundial da Juventude, ela roda o mundo inteiro, a marcha também. Então, são eventos religiosos muito grandes, eventos de grandíssima massa, né? Eventos corporativos são eventos que a gente basicamente está dentro de algum tipo de instituição, né? Então, você vai criar uma relação de aproximação entre o teu cliente, entre os teus funcionários, entre os parceiros, fornecedores. Você pode ter eventos desse tipo, novos usuários que você quer trazer para aquele tipo de plataforma que você está trabalhando ali. Por exemplo, quando o Google traz alguém para conhecer o nosso escritório e a gente é contratado para fazer o catering, isso é um evento corporativo que tem como objetivo trazer aquele fornecedor, aquele parceiro, vender o que o Google faz, né, de atividade para aquela empresa. Então, tudo isso é um evento corporativo. E aí você tem as feiras, as conferências, reuniões, encontros, né, de networking, que são aqueles encontros onde você simplesmente vai conversar com as outras pessoas. Treinamentos são eventos corporativos. Então, entendo que vocês estão inseridos aí em eventos corporativos a pandemia inteira, porque teve treinamento o tempo todo, né? As próprias reuniões que a gente faz semanalmente com os times são eventos corporativos. Então, o evento nem sempre está relacionado a servir comida, a ter comida, né? O corporativo ele é muito dinâmico também. Acadêmicos e educacionais, a gente está falando de simpósios, palestras, congressos, cursos, esses são eventos acadêmicos. Pode passar, Thay, por favor. Para finalizando aqui, nós temos os eventos culturais, né? Exatamente, Paulinho, isso é um evento corporativo. O Cooking from Home é um evento corporativo. Eventos culturais, que nada mais é do que são eventos que querem trazer algum conhecimento, alguma diversão, entretenimento, seja uma apresentação musical, seja um show, um festival, um Rock in Rio, Lollapalooza, por exemplo, exposições de arte que a gente vai. Por exemplo, em São Paulo, muito famoso ali o Beco do Batman, né? Aquilo é um evento cultural, onde as pessoas estão ali para ver arte, cara, para poder consumir cultura. Então, isso é um evento cultural, é super importante. Eventos esportivos, que todos vocês aqui com certeza conhecem, né? Jogos de futebol, jogos de handebol, qualquer modalidade esportiva, Olimpíadas, tudo isso são eventos esportivos. Uma corrida que você tenha no seu bairro aí, que tem algum tipo de organização, isso é um evento esportivo, né? E aí eu trouxe uma diferença para vocês entenderem o que é um evento interno e externo. E isso, às vezes, fica um pouco perdido, né, para as pessoas, né? São duas classificações que estão muito ligadas a eventos corporativos, ou seja, os eventos internos são aqueles que são realizados dentro da empresa, os externos são aqueles eventos realizados em outro local, fora das instalações da empresa.
Então, o que eu quero que vocês entendam é que o evento interno ou externo não quer dizer que ele seja dentro ou fora de um lugar. O interessante é entender quem está realizando esse evento, quem está organizando esse evento. Porque, por exemplo, se a gente trabalha na GR e a GR vai fazer um treinamento para todo o time dela São Paulo na sede da GR, é fora do local de trabalho de vocês, mas é um evento interno da empresa. Entende? Então, não está muito ligado a uma coisa que é dentro ou fora do ambiente que você trabalha. Está muito mais ligado no qual é o objetivo daquele evento. E isso é importante vocês entenderem, tá? Pode passar, Thay. Esse daqui é o que hoje mais se faz no mundo, são os eventos de massa. É o que dá maior rentabilidade, é o que dá o maior retorno para quem organiza, para quem patrocina, porque é onde você ganha no volume. Então, você tem um volume absurdo de pessoas reunidas ao mesmo tempo num espaço fechado, onde você vai determinar os padrões de consumo daquelas pessoas. Isso é muito importante. É aí que está o pulo do gato. Por isso que é tão rentável fazer um evento gigante. Porque a partir do momento que eu faço um evento onde eu cerceio o teu direito de sair e buscar outras opções, eu basicamente vou te oferecer o que eu quiser. Então, eu vou te oferecer um tipo de bebida específico, com um tipo de fornecedor específico, onde eu vou ter um custo menor, consequentemente, eu vou ter um consumo maior daqueles produtos e vou ganhar mais dinheiro, porque o objetivo da organização de eventos de massa nem sempre é só o cultural. Vocês sabem, a gente trabalha numa empresa, a empresa precisa fazer sentido financeiramente para que ela pague o nosso salário. Então, a gente não pode ser bobo e nem ser tão ingênuo em achar que a gente vai no Rock in Rio, pura e simplesmente o Medina, que é o dono da franquia, quer te mostrar que você pode ver um show. Não, obviamente tem um objetivo financeiro ali. E a gente que está trabalhando tem que entender isso para que o serviço seja de excelência, para que a coisa funcione, que a experiência para o cliente, é o que a gente sempre fala, né? Vocês ouvem falar muito nas reuniões, a experiência é a coisa mais importante de um evento. A comida, a forma como você serve, a forma como você atende, isso reflete em experiência para o usuário. Consequentemente, na finalização do evento, você tem um feedback positivo e negativo. Isso é muito importante. Então, o evento de massa é uma reunião de uma quantidade imensa de pessoas, né? E aí são motivados por N motivos. Pode ser uma atividade de trabalho, pode ser política, esportiva. E vamos lá, exemplos de atividade de trabalho. Convenções, por exemplo, da Polishop, Rinode, Genesse, do próprio Google, onde ele aluga ali um estádio, por exemplo, e vai fazer uma convenção para 10 mil, 15 mil, 20 mil funcionários, né? Então, isso é um evento de massa, porque é uma quantidade absurda de pessoas reunidas no mesmo lugar, e é uma atividade de trabalho. Seja para apresentar para os funcionários dele o que eles venderam, o que aconteceu, quais são as possibilidades do próximo ano, tudo isso é um evento de trabalho, e pode ser muito grande, né? Atividades políticas, manifestações, as eleições são eventos de massa, porque você tem diversas pessoas em diversos lugares, num volume muito grande de pessoas, num tempo pré-determinado. Então, você vai votar lá de 9 da manhã às 5 da tarde. Cara. Então, você sabe que naquele intervalo de tempo ali, você vai ter uma grande movimentação de pessoas na cidade. Então, isso impacta a vida das pessoas, isso impacta o trânsito, isso impacta os hospitais, isso impacta uma série de coisas que são acionadas para ficar esperando se der algum problema, né? Eventos religiosos, esportivos, eventos lúdicos, por exemplo, um evento muito grande que a gente tem aqui no Rio, que chama Game XP, é um evento entendido como um evento lúdico, porque ele vai falar do mundo dos videogames, ele vai ter campeonatos de videogame, tudo feito dentro de uma arena que cabe 10 mil pessoas no Parque Olímpico, na zona sul, na zona oeste da cidade. Então, isso impacta, porque você imagina 10 mil pessoas chegando no mesmo lugar, teoricamente ao mesmo tempo, porque existe uma programação e todo mundo quer ver tudo, e quanto não impacta isso no trânsito, no transporte público, o quanto eu não tenho que deixar os hospitais que estão no entorno avisados e em alerta. Então, assim, o evento de massa, ele cria toda uma logística para as pessoas, né? Pode passar, Thay. E aí eu vou falar um pouco de comida para vocês nesses eventos muito grandes, né? Tem alguns pontos que são muito importantes e interessantes a gente entender o porquê que isso, como isso vai fazer diferença, por exemplo,
no que eu vou servir na área de comida? Cara, primeiro ponto e mais importante, porque é dali que parte o teu planejamento. Lotação do evento e quantidade de ingressos vendidos. Não faz sentido eu fazer um planejamento se eu não souber qual é o meu teto máximo de pessoas, né? Quando as pessoas vão pedir um evento, por exemplo, aí para a Lelê, para o IEMA, para quem quer que seja, primeira coisa que a gente precisa saber é quantas pessoas vão estar no evento. Porque se a gente não souber quantas pessoas vão estar no evento, a gente não vai saber nunca quanto a gente vai comprar de insumo, quanto a gente vai servir, quanto a gente vai produzir. Esse é o passo inicial. E não é diferente num evento gigante. Se eu não souber quantas pessoas eu tenho previsto, pelo menos, ou a quantidade de ingressos vendidos para aquele dia, para um Rock in Rio, para um Lollapalooza da vida, velho, vai dar problema. Via de regra, você vai ter problemas. Porque você vai fazer um planejamento que não vai chegar dentro do que tem que organizar ali. Vai faltar comida, vai dar problemas de fila muito graves. Então, isso é o mais importante. Tipo de produto. É muito importante você saber o que você quer servir, ou o que é para o teu público. A Thay me fez uma pergunta quando a gente estava conversando dessa apresentação, a respeito assim, cara, como é que você sabe se você vai servir mais hambúrguer ou mais pizza? Cara, isso é experiência e um briefing muito bem feito de quem é o público que vai no evento. Entendam bem, se eu vou servir um Rock in Rio num dia que eles chamam de Dark, que é onde você tem o pessoal que gosta de música metal, rock pauleira, aquela coisa toda, aonde eu tenho um público de uma idade média um pouco mais avançada, eu sei que pizza não vai vender tanto quanto hambúrguer. Porque eu tenho um público que tem um poder aquisitivo de compra maior, um público que está preocupado com qualidade e não com quantidade, provavelmente. E aí provavelmente você não vai vender, óbvio que você não vai vender mais do que um McDonald's dentro do Rock in Rio. Porém, o seu hambúrguer artesanal, diferenciado, ele vai ter uma venda muito maior do que a tua pizza, por exemplo. Do outro lado, se você tem um evento aí com Justin Bieber da vida, com, sei lá, cara, eu não sou o melhor nesses negócios de música, né? Se você tem um evento teen, né, um dia teen do Rock in Rio, por exemplo, você vai vender pizza igual água e não vai vender hambúrguer. Quem vai vender hambúrguer? O McDonald's, porque ele tem uma campanha de marketing muito grande. Agora, que pizza você vai vender? Cara, você não vai vender rúcula com tomate seco, esquece, nem precisa levar, nem faz. Você vai vender calabresa, mussarela e marguerita igual água. Igual água. Não se preocupa. Ah, mas eu só tenho 3 sabores. É o que vai vender, cara. Você vai botar 5 sabores lá, os outros 2 vão encalhar, você vai jogar fora. Não vai vender. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Saber quem é o público, qual é a lotação, qual produto é o que vai vender mais naquele momento, faz com que o teu planejamento seja redondinho. E aí você não perde nada. Perder nada é impossível, mas você perde muito pouco, você tem muito pouco problema. E isso é muito importante vocês entenderem. Esse é o passo a passo que a gente vai se programar e se organizar para fazer um evento muito grande. Terceiro ponto ali, tipo de estrutura. Cara, onde eu vou servir isso? Como eu vou servir isso? Qual é a estrutura que eu tenho? O que eu preciso levar? O que eu preciso ter? Quando você fala numa convenção aí, no AMB Morumbi, por exemplo, você vai trabalhar basicamente com stands. O que é stand? É um negócio, perdão, é uma palavra horroroso que o pessoal monta para você fazer uma comida dentro. É um troço com umas paredes de octanorme, que é um tipo de plástico meio papelão, sei lá o que é aquilo direito, que não fica muito bem organizado, em cima de um tapume de madeira que você bota um tapete de plástico para poder ficar menos ruim, e aí você faz comida ali dentro e serve para as pessoas. Isso é um stand, né? Aí você trabalha com quadros de luz que puxa não sei da onde, que distribui, é fio para tudo quanto é lado. Não é a coisa mais legal do mundo, não é a melhor estrutura do mundo, porém é melhor do que você trabalhar, por exemplo, numa tenda de overlay. O que é uma tenda de overlay? Cara, nada mais é do que uma tenda igual, obviamente dadas as proporções, igual você vê aqueles coisa de praia, né? Guarda-sol de praia que o pessoal tem, que eles botam uma parede do mesmo material, bota as coisas ali dentro e faz comida aí, irmão. Entra areia, entra vento, então é muito complicado de fazer. Porém, se você souber isso antes, você consegue organizar e fazer com que isso faça sentido. É igual eu falei para todos os times. A gente trabalhou com tenda de overlay na Olimpíada, na praia de Copacabana. Velho, uma experiência muito louca, porque você amarra a tenda inteira, você tenta botar adesivo, você faz de tudo, mas não tem jeito. A areia
entra. E aí o teu processo de produção tem que estar muito organizado para você não ter um problema do cara morder um sanduíche com areia, né? Então, isso é importante você saber para planejar um evento. Lanchonete é a coisa mais comum que tem nos estádios de futebol, shows, em arenas e tal. É bem mais tranquilo de trabalhar, mas tem seus problemas também, porque normalmente o cara bota a lanchonete num lugar que a água não chega direito, que o esgoto entope, que você não tem, por exemplo, ventilação, que você não tem uma coifa praticado, e mais perigoso, para mim, na minha experiência, é o food truck. Você trabalha num espaço extremamente pequeno, onde você não tem como não esbarrar na outra pessoa, é muito difícil, num volume, às vezes, muito grande de comida, que você tem que dar conta num espaço muito diminuto, e aí, cara, é uma coisa de doido. Entenda, o food truck não tem caixa d'água, o food truck tem reservatório de água, então, até a água a gente tem que usar com tranquilidade e ter muita noção do que você está fazendo, senão acaba a água, e acabou a água, chegou a vigilância sanitária, é multa, R$ 3.500 se não tiver água, além do risco que você vai imputar para o teu cliente. Simplesmente você vai fazer uma coisa sem lavar nada. E aí vocês, melhor do que eu, sabem que o problema que isso pode dar, né? Imagina a nutricionista ficando louca quando ela abre a torneira e não tem água. Ela quer parar a produção, mas como é que para a produção com a galera esperando? Então é muito complicado. O horário de funcionamento. Todo e qualquer evento de grande massa, a comida funciona antes de qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, você tem que estar com a comida toda organizada antes do evento abrir. E, normalmente, 99% das vezes, todos os pontos de alimentação são fechados ou travados no final, tá? Porque você precisa expulsar o público lá de dentro, e a palavra é essa mesmo, expulsar, senão a galera não vai embora, continua bebendo até morrer e não vai embora de jeito nenhum. Estimativa de quantidade de porções por dia, isso está relacionado à lotação do evento. O tipo de atendimento, você tem pontos fixos, que são esses que eu falei, e tem os ambulantes, e aí é uma outra questão. Logística e estocagem no local do evento é um desafio, é complicado, mas não é loucura. Se você planejar direitinho, vai legal. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. E a compra de insumos, que está relacionado basicamente à tua quantidade que você prevê, tá? São fotos do que eu falei agora, o que é um food truck, o que é um stand, como eu falei para vocês. Olha que coisa maravilhosa, estrutura muito bem feita. Você não tem um cabo ali aparecendo, você não tem um cano de água, você não tem nada. E você trabalha ali dentro ali com esse negócio. Eu já vi evento que lava a louça com um galão de 20 litros de água. Então, imagino que não deve ser isso. E o food truck é isso aí, gente. É um negócio extremamente pequeno que tem que dar conta de um volume absurdo de comida. Então, em alguns eventos. Essa foto aí não, é um evento num shopping e tal, super nice, um shopping de altíssimo padrão aqui no Rio. Então, não tem muito problema. Pode passar, tá? Por favor. Lanchonete física é isso, e ali tem as crianças, né, os ambulantes, que literalmente, aqui no Rio, são crianças mesmo. Você tem que andar atrás do cara o tempo inteiro, senão ele faz bobagem. Ele não está muito preocupado com as regras de segurança, ele está muito mais preocupado em vender, porque ele é comissionado, ele não tem um salário, ele não tem uma diária que é paga para ele, e a gente entende isso, mas é um tipo de ambiente complicado. Você imagina vender pizza, que esse caso dessa foto, é pizza e batata frita. É um negócio meio doido. Então, a gente fazia, mas não é a melhor coisa para se trabalhar, não. E do lado, a tenda de overlay que a gente usou na Olimpíada. A nossa não tinha essa transparência, mas era toda branquinha. Mas você imagina, ali tem buraco para tudo quanto é lado, você olha por baixo, tá entrando areia, você olha por cima, tá entrando areia, se chover, pinga dentro, não tem como segurar, não tem como fazer uma calha para a tenda, então é absurdo. Calor a gente nem vai falar, porque na beira da praia, num negócio desse aí de plástico, não vamos nem tocar nesse assunto, negócio de calor, não. 50 graus, assim, sem ter nada ligado, era o normal. E aí eu vou falar de duas experiências para vocês. Uma do Lula, que é em São Paulo, acho que é um evento que para a cidade toda, é um negócio muito louco. A gente trabalhou com stand e food truck, eu levei isso do Rio, foi feito uma montagem de stand pra gente. Vocês imaginam um evento que você tem 300 mil pessoas em 3 dias, uma média de 100 mil pessoas por dia. Como é que você planejou a quantidade de comida? Pensem bem, a gente estava saindo do Rio para São Paulo, a gente não tinha base em São Paulo. Então a gente locou um container, igual esses que vocês veem em filmes aí, nesses navios e tal,
que era gigantesco, um container que ficava a menos 20 graus, e outro container que ficava a temperatura de 4 graus de geladeira, e a gente fazia descongelamento coordenado, né? Então eu tinha 48 horas para ir descongelando as coisas de um container para o outro, para a gente não perder nada, e todo esse alimento foi transportado do Rio para São Paulo. Pouquíssima coisa a gente comprou em São Paulo. E por que eu botei ali os 5%? Isso, gente, existem 300 mil fórmulas, se vocês procurarem na internet, como calcular a quantidade para um evento, tá? Porém, a experiência te faz entender melhor. Lollapalooza, você tinha milhões de pontos de comida. Você não está servindo sozinho, né? Então, calcular 5% do total do público diário é um número que vai te dar uma tranquilidade e uma segurança. Ah, mas será que você não pode vender mais do que isso? Claro que pode. E aí você vai botar uma margenzinha de segurança ali. Ah, você não pode vender menos do que isso? Posso. E normalmente pode acontecer com mais frequência do que você vender a mais. Por isso o container de congelamento. Então você vai fazendo descongelamento programado em cima do que você vai vendendo no dia anterior, para que você não tenha problema. Entendeu? Ó, esse negócio de truck na frente do palco, isso é coisa de maluco. O que a gente fez lá? Nós tínhamos 2 pontos. Nós consumimos aí 6 mil pedaços de pizza por dia em cada ponto, então 12 mil pedaços de pizza por dia, num espaço de um food truck igual a esse aqui. Esse food truck ele tem 6 metros de comprimento por 2,5 de profundidade. Trabalha com 4 fornos de pizza com 2 câmaras cada um. Ou seja, em cada câmara você faz em 4 minutos 8 pedaços de pizza. É só vocês terem uma noção da conta que é feita, da loucura que é feita. Quantas pessoas trabalham dentro dessa brincadeira? Não há espaço físico suficiente para você colocar mais do que 2 pizzaiolos e 3 atendentes. É impossível. Eles não conseguiriam se mexer para pegar as coisas. Então, olha a complexidade de você vender 6 mil pedaços de pizza com 5 pessoas. Teoricamente, você está imputando ali 1.000 pedaços de pizza para cada pessoa. Cara, é desesperador. Porém, o que é o diferencial? Planejamento e organização. Todo o teu mise en place, que vocês ouviram falar disso já lá atrás, ele tem que ser muito bem feito. Por quê? Sabe que horas que liga a energia de um food truck num evento que você tenha gerador? E aí não estamos falando de Lola nem de coisa. 2 horas antes. Se você não traz o teu mise en place, tudo meio que organizado da tua base, você não consegue dar conta para fazer um volume desse de comida. Então, o meu funcionário fazia o mise en place todinho durante a madrugada. Porque 8 da manhã, você tem que entrar com isso tudo lá. Ah, mas por que 8 da manhã se o evento só começa a 1 da tarde? Cara, você tem gap de reabastecimento. Você tem horário para reabastecer e normalmente ele é de 4 a 5 horas antes do evento, porque eles não querem nenhum trânsito de comida muito perto da hora do evento, para não ter engarrafamento, para não ter que travar, para não ter que alterar o horário de início. Então, vocês imaginam o quanto a logística não é complicada, entendeu? Isso é muito importante. Nesse evento, eu trabalhei só com um produto, então não tive que me preocupar com aquelas outras coisas. Você vender 36 mil pedaços ou hambúrgueres, o que seja, em 3 dias, é um volume muito grande, muito absurdo. A Marcinha falou que ela vendeu um hambúrguer na frente do palco. Aonde você fica dentro de um evento desse tamanho é extremamente importante para a tua venda. Se você ficar num lugar sem visualização, você vende pouco. Mas você vende, porque é um evento muito gigante. Agora, se você ficar num lugar de altíssima visualização, velho, você está feito. É desesperador. Você vende muita coisa. A falta d'água, essas coisas que o Paulinho colocou no chat é super normal, a gente sabe como faz. Você tem planos de contingência para isso, né? Então, a estocagem nesse evento foi feita com esse container. Só para vocês terem uma noção, do meu food truck até o container que a gente colocou, eram 2,5 km. Então, eu também falei isso com a Thay, ela me perguntou isso. Eu tinha 2 pessoas que ficavam indo e voltando, reorganizando. Porque num espaço desse, você não tem muito onde colocar. Nesse food truck, por exemplo, você tem um freezer ali de 200 litros, mais ou menos, colocado na lateral dele, que não dá para nada. A verdade é essa. Né? E porque todo o produto é refrigerado. Então, eu tinha essas 2 pessoas que elas caminhavam aí, cada ida e volta, 5 quilômetros. O evento durava 12 horas, você imagina aí quanto essa galerinha não rodou, né? É muito louco.
Pode passar, tá? Por favor. Rock in Rio é completamente diferente do Lollapalooza, a organização é completamente diferente. Me arrisco a dizer que a organização do Lollapalooza dá de 10-0 na do Rock in Rio, por conta de organização de ponto de venda, onde vai colocar, o que vai colocar, por quê? O Lula está preocupado com a sua experiência cliente que quer ver o show e entender o show. É muito bonita, no autódromo. Aqui você existe um negócio chamado Cidade do Rock. Então, a comida não pode aparecer. Por quê? Porque o show é transmitido ao vivo e você tem alguns contratos de concessão de comida e bebida que só aquela marca pode aparecer. Então, normalmente, eles trazem a comida para lugares que são muito pequenos, o público afunila e você tem problemas de serviço. E lá você tem um problema diferente do que o Lula não tem. Tamanho. Eu mostrei para vocês um food truck daquele tamanho lá de 6 metros. Esse daqui é o food truck que a gente usava no Rock in Rio por conta de tamanho e espaço. Esse food truck ele tem 3,5 metros de comprimento e 2,5 de largura. E aqui a gente fazia 4.000 hambúrgueres por dia de consumo no Rock in Rio. Mas o seu hambúrguer, como é que é o seu hambúrguer? Esse é um food truck específico de comida belga. Então era um hambúrguer de carne desfiada, com uma carne feita na cerveja belga, 8 horas de cocção, tudo isso muito bem organizado. Tinha um freezer também dentro dele do mesmo tamanho, e a gente ficava a mais ou menos 3 quilômetros, 3.200 metros, da onde ficavam os nossos compounds lá, onde a gente pegava. A gente ficou com 28.000 hambúrgueres aí nos 7 dias. Para um espaço muito pequeno igual a esse, foi uma venda muito boa, porque aqui no Rock in Rio, diferente lá do Lula, os espaços de passagem para comida, eles são um pouco escondidos. E aí você pega o McDonald's, o Bob's, eles estão assim nas pistas principais. E obviamente você não vai se deslocar tanto para comer, porque você vai perder o show, porque você não vai ver uma outra atração. No Rock in Rio você tem negócio de roda gigante, você tem lugarzinho para você brincar, tem a Rock Street, tem muita coisa de entretenimento. Então a comida fica meio que em segundo plano para a galera, sabe? Isso é o mais interessante. Eu queria contar para vocês, né, algumas coisas, algumas perguntas que a Thais me fez também, com relação à fila. A Thay me perguntou assim, cara, e fila? Qual é o problema de fila nisso aí? Deve ser desesperador. Realmente é desesperador, é muito louco, mas existe, o que eu falei para ela, é que existe uma diferença entre fila e tempo de fila. Então, assim, fila num evento que tem 100.000 pessoas. Vai ter em tudo quanto é lugar, cara. Para ir no banheiro, para comprar água, para beber água, para entrar, para sair, tudo vai ter fila. O problema é quanto tempo você passa nessa fila. Entende? Se você for, por exemplo, no McDonald's da vida ou no Bob's aqui no Rock in Rio, você vai passar 1 hora na fila esperando um hambúrguer. Super comum, super normal, tá? Agora, a gente tem que entender que fila nem sempre é um problema. O tempo é que mata. A Thay estava conversando comigo, por exemplo, no PMA na hora de almoço. Se você imagine nos restaurantes, nas opções que nós temos, se as 1.000 pessoas resolverem comer no mesmo lugar ao mesmo tempo. Esperar nessa fila. Então, o que as pessoas têm que entender é que fila é normal. O atendimento é que não pode demorar 40 minutos para o cara pegar um prato de comida. Isso não. Isso é um problema. Para eu servir um pedaço de pizza, seja de calabresa, mussarela, o que for, eu levo mais ou menos entre 2 minutos e meio e 3 minutos por pessoa. Então, se você é o 100º da fila, cara, faz o cálculo. Você vai esperar. Não tem muito jeito. E não é porque não tem produto, é porque não dá tempo. A pessoa precisa pegar e sair, pegar e sair. Não é uma linha de montagem, não é uma fábrica. Então, fila é uma coisa comum, muito normal. Uma adaptação que a gente fazia lá. Acabou o queijo. Velho, você deixou acabar o queijo numa pizzaria, alguma besteira você fez. Então, o que a gente fazia era sempre ter um estoque dobrado, sempre congelado. Por isso os containers de -20, entendeu? Então é muito planejamento, evento é isso. Eu espero que tenha sido legal para vocês ouvirem essas experiências de uns eventos muito grandes. Vou deixar o Iema falar, depois se tiver alguma pergunta, eu já vi que a Kelly botou algumas ali, a gente pode falar rapidinho, tá? Filhão, com você agora. Muito obrigado. Fala, pessoal. Então, vou falar um pouco dos processos dos eventos aqui, como que a gente faz para montar
né, de forma genérica e não, tudo isso que o Léo, o Paulo falou com uns processinhos. Pode passar, Thay, por favor. Então, basicamente, em todos os eventos na vida existem 3 etapas, né? O pré, o evento e o pós-evento. Eu acho, tenho certeza que uma das partes mais importantes, pegando bastante do que o Léo falou, assim, é o planejamento, né? Para você fazer um evento bem feito. Seja até para você evitar a fila, como o Léo falou, para você movimentar todo o seu balé ali de funcionários, até, né, não faltar nada. Então, basicamente, ele começa com o briefing de um cliente. Eu coloquei briefing de um cliente tendo em vista que você teria um cliente, né? Mas se você não tem um cliente, você vai fazer um evento só seu mesmo, um evento da sua cabeça, ali, tipo um churrasco, por exemplo. O cliente, no caso, é você, né? Então, essa parte é a parte que você contextualiza o evento, onde você pega todas as expectativas que você vai precisar atender para o seu cliente. Então, um exemplo disso, para o Pablo, para a Jaque ali que trabalha no Coffee, que a gente fica sentado ali tomando café com o cliente, é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente senta, espera toda a expectativa que o cara tem, que ele quer, que tipo de serviço que ele vai querer, que horas, quantas pessoas são, igual o Léo falou. Todas as informações que a gente vai precisar para executar isso é esse momento e é uma das partes mais importantes. E a primeira parte é uma das mais importantes, que é onde você pega as informações de fato do que você vai ter que fazer. Aí, paralelamente a isso, na verdade, paralelamente a isso não, depois disso, vem uma parte que chama visita técnica, que é tão importante quanto. Então, para que serve a visita técnica, assim? Vou falar agora como se fossem eventos que não são no escritório, né? Então, esquece o que a gente faz lá no catering. Então, eventos que não são no escritório. Então, você precisa conhecer o espaço, né? Então, a visita técnica, ela serve justamente para isso. Assim. Então, você vai no espaço, conhece o tamanho, descobre aonde vai ficar a sua cozinha. Vamos falar de eventos de alimentos e bebidas, né? Então, descobre aonde vai ficar a sua cozinha, onde será o seu bar, que tamanho que tem a sua cozinha, que tamanho que vai ter o seu bar, qual que é a rota que você vai fazer da cozinha para o salão, onde vão ficar as mesas, na sua cozinha, no seu bar, qualquer coisa que você vai fazer ali, que tipo de energia que você tem, né? Pontos de energia se você tem, ponto de água se você tem. Se você não tiver, o que você vai fazer com isso? Enfim, é onde você deschava o lugar do espaço. Você tem que saber como se fosse a sua casa ali, para você não dar milho depois, né? Você precisa saber com a palma da sua mão todos os processos. Se você tem ou não equipamentos que você vai poder usar lá, quais tipos de equipamentos que você tem e tal. Então, é o momento... Mas é exatamente isso, assim, é o momento que você descobre o lugar como um todo, toda a estrutura do lugar, tudo que você vai precisar, que o lugar te fornece, né? E aí sim, paralelamente a isso, eu coloquei ali definição de menu, porque eu, infelizmente, não achei um título melhor para esse item, e puxando para alimentos e bebidas, mais uma vez, depois que você já tem a contextualização do cliente, a expectativa dele, você já conhece o espaço, aí é a hora que você, de fato, começa a desenhar o seu evento. Então, beleza. Então, o que você vai servir, o tipo de serviço, né, que o cliente passou, então, como que você vai servir ele, que comidas que você vai produzir, né, a quantidade de comida que você vai produzir. E aí, para isso, você precisa desenhar os seus fornecedores, que prazo de fornecedor... Assim, para ficar claro, para a gente, mais uma vez, volta a falar assim, no Google, a gente faz tudo isso. Na GR, ali no Google, a gente faz tudo isso. Só que como tudo isso já está inserido ali no escritório, meio que passa despercebido, entendeu? Mas vamos, nesse momento aqui, imaginar um evento que é um evento genérico, fora do Google. Então, é nesse momento que você precisa. Né, falar com seus fornecedores, ver o prazo de entrega que seus fornecedores vão te dar, né, para você receber os seus insumos. Aí, a partir disso, você dimensiona a sua equipe, né? Dimensione e planeja a sua equipe. Então, que horas que você vai... Quem que vai trabalhar para você ali para fazer a produção? Quando que você vai começar a produzir isso? Aí, a partir disso, você vai produzir isso de acordo com a sua visita técnica, no lugar ou na sua cozinha própria. Se você for produzir no lugar,
como que você vai armazenar isso lá, se você vai ter energia suficiente durante a madrugada, por exemplo, que você fecha o evento, não vai embora para voltar no dia seguinte, que horas que você vai ter, né? Se você vai ter energia o tempo inteiro, se você não vai ter, se você vai fazer na sua própria cozinha, como que você vai armazenar e depois como que você vai transportar isso, que horas que você vai transportar isso. O Chicão que faz churrasco aí é mais ou menos isso, né, Chicão? Você tem que pensar em absolutamente todos os steps. Parece besteira, mas assim, se você dá um milinho em algum desses passos aí, surpresas ocorrerão. Planejamento é tudo. Surpresas ocorrerão com certeza, assim. Então, essa é a parte que você realmente desenha todos os processos, todas as arestas ali que para você não ser surpreendido na hora. Então, locação de louça, que louça que você vai usar para servir o negócio? Você tem essa louça? Não, você vai alugar essa louça. O cara da louça vai entregar lá, vai entregar aqui. Que dia que o cara vai retirar isso? E, né, uniforme da sua equipe e tal. Eu coloquei aqui coisas assim, fui escrevendo, mas assim, é uma lista gigantesca de pendências que você precisa matar antes de você começar um evento. E aí, beleza. Aí, a partir disso, num eventão, puxando para alimentos e bebidas, mas não também. Então, por exemplo, um evento, tanto que o Paulette mostrou ali do Sim, ali que ele trabalhava, quanto os eventos que o Léo mostrou de grande porte, até os que a gente faz aqui no catering e eventos de médio e pequeno porte, você precisa definir toda a sua equipe de produção. Aí sim, a equipe de alimentos e bebidas, a hostess, segurança, limpeza, o transporte, né, que eu falei, para levar e trazer os materiais, seja seus insumos, seja mesa que você vai precisar, os carregadores para fazer tudo isso, a parte de iluminação, da ambientalização do lugar, a parte de audiovisual, cenografia, quem vai montar e quem vai desmontar esse tipo de parte, além de montar as mesas, montar tudo, mas tem muita parte de montagem mesmo, de backdrop, de uma porrada de coisa, né? Aí eventos que tem, eu não me lembro agora, mas o Léo deve saber com certeza. Acho que são eventos acima de 300 pessoas, tem que ter ambulância obrigatório, né, Léo? São 300? Alguma coisa assim. Acima de 300... Aqui em São Paulo, 300, acima disso, desculpa. Aí em São Paulo, acima de 300. Aqui no Rio, a gente hoje tem uma determinação do município que é acima de 150. 150? Alguns eventos acima de 1.000 ou 1.200 pessoas, a gente já tem que ter uma ambulância, por exemplo, e uma UTI móvel. Né? Posto médico. Vai aumentando vai aumentando. Então, ambulância tal, e a alimentação da equipe, né? Que hora você vai... A galera precisa comer, né? Você não pensa só no... Isso tudo faz parte da galera de produção. Enfim, é isso. São algumas pequenas coisas, assim, só para vocês entenderem. E aí, para comparar com as coisas aqui do Google, que vocês devem estar pensando assim, galera, mas você está falando de cenografia e tal, o que a gente faz aqui? Aqui no Google existe exatamente tudo isso. Tudo isso. Só que são empresas diferentes que fazem esse tipo de serviço. Então, por exemplo, a parte de segurança. Obviamente, a gente já tem o segurança lá no prédio. A parte de limpeza. A gente já tem a parte de limpeza no prédio. A parte de iluminação e audiovisual. Tem um rapaz que fica sentado ali no Maracanã, que ele é o responsável por toda essa parte de audiovisual, iluminação, toda essa parte de audiovisual, gente, entenda-se, som, projeções, toda essa parte de audiovisual. A parte de montagem, desmontagem, sempre tem os meninos e tal. A parte de cenografia é uma das coisas que a gente não tem lá no Google, né? Não tem uma empresa que faz isso. Mas o que acontece? A gente trabalha, eu vou explicar isso mais para frente, mas a gente trabalha com muitas equipes diferentes, né? Com muitos times, igual eu falei, diferentes. Então, por exemplo, tem a JLL, tem a FIRST, tem não sei o que lá, cada um tem a sua função ali para entregar esse evento como um todo. Essa parte de cenografia não existe, mas o que as pessoas fazem lá dentro do Google? Eles contratam agências que produzem isso tudo. Então, o que acontece? A agência produz isso tudo, então, e aí entra em contato com a gente. Então, a agência é como se... Quando existe agência, né? Mas a agência é que faz toda essa parte de agenciamento para o evento funcionar, ligando todos esses pontos.
Tudo isso eu quero falar, que é para falar assim, no Google existe isso. A gente trabalha exatamente dessa forma que eu estou falando, assim. Então, né, não é uma coisa, é uma coisa genérica que eu fui escrevendo aqui, são passo a passo genéricos, assim, mas que lá, que parece que a gente não tem isso lá, mas a gente tem. Compra de alimentos, né, que tem o Felipe, tem o Thiaguinho, tem todo mundo ali do estoque. Então, toda essa parte para a gente meio que passa batido, né? Isso que eu quero falar. Para a gente passa batido, assim, a gente nem dá muita atenção porque é um bololô ali que vai, e você nem vê. Mas tudo isso acontece. Pode ir, Aninha. E aí, só pegando um exemplo, o Léo estava falando do lance do 11 de setembro. Gente, olha assim, eu nunca tinha pensado nisso, mas olha o tamanho do planejamento que esses caras tiveram que fazer para atingir 2 torres, entendeu? É real isso, né? O cara tem que aprender a andar de avião, para não sei o que lá, achar pessoas que vão estar dispostas a cometer esse tipo de atentado, né? Não deixa de ser um grande evento, de fato. Eu não tinha pensado nisso, Léo. E beleza. E aí, no dia do evento, que aí entende-se no dia do evento, assim, né, pode ser, eu escrevi no dia, porque mais uma vez eu não tinha um título melhor, mas dependendo do tipo de, por exemplo, esses eventos de grande porte do Lollapalooza que o Léo estava falando, o dia do evento que eu quero falar é um dia antes ali, né, que é o final, o pente fino ali, aquela passada de régua para tudo sair no certo. Então acontece, a brifada com a equipe, então o famoso daily tem ali, que todo mundo faz nas cozinhas, né? Então você passa a brifada aqui para realmente ver a escala de serviço, que hora o cara vai jantar, que hora o cara vai jantar, que lugar que o cara vai trabalhar, né? Qual praça ele vai atender, qual a rota que ele vai fazer da cozinha para lá. E aí, uma das partes mais importantes, mais uma vez puxando para alimentos e bebidas, é fazer do teste do menu. Mas, no caso de um evento de audiovisual, por exemplo, é o teste de luz, é o teste de som, é o teste não sei o que lá, e você passa isso minutos antes de acontecer para ser o mais real possível, né? O mais próximo do ao vivo ali. E aí o teste de menu, para quem trabalhou no Chef's Table, por exemplo, que a gente fazia, é exatamente isso, assim, é você fazer uma simulação mais real possível. Então, com o prato que você vai servir, com a equipe que você vai fazer, quem vai fazer o quê. Então, o Paulo vai fazer a salada, o Léo, né? Então, vamos fazer todo esse balé ali certinho, como fingindo, né? Um teste, né? O mais próximo possível para começar o serviço e tá tudo certinho, né? E depois tem o pós-evento, que Chef's Table é legal demais. E aí depois tem o pós-evento, que é a parte mais cruel, eu acho, assim, é a mais que você já está morto, cansado, e você precisa entregar tudo, né? Então envolve a parte e tudo isso também é meio que baseado no planejamento, né? Você não começa o evento sem saber quando você vai desmontar, entregar as paradas, tudo, mas é uma parte que ela é fundamental. Então, tem a parte de desmontagem, toda a parte de limpeza do local, entrega de material. Então, se você alugou equipamento, geladeira, forno, fogão e tal. Então, tem todo esse combinado, óbvio, né? Para você entregar o cara antes, você entregar esse material antes de você entregar o espaço. Imagina se dá milho nisso, se você esquece de fechar isso com o cara e você tem que entregar o espaço e morrer com 3 geladeiras debaixo do seu braço. Você não sabe o que você faz na sua vida. Então, para isso, você precisa ter tudo planejado. O pagamento da mão de obra, né? Reembolso, que em evento, meu Deus do céu, o que mais existe na vida são reembolsos. E o feedback, que aqui no nosso caso do Google, a gente tem um feedback por um fórum e tal, né? Mas o feedback com o cliente, né? Enfim, qualquer pessoa que você vai fazer, passar a régua no evento, fechar e você ter possibilidades, né? Tão importante quanto você ter possibilidades para você ter um novo evento. Certo? Pode passar, Thay, por favor. E aí vou falar um pouquinho antes do Google, né? Que foi meu último trabalho antes de entrar aqui, que eu fazia eventos mais ou menos igual esse que o Paulo mostrou. Então, eu trabalhava numa agência que se chamava Casa Rauric, e um dos produtos que eles tinham ali era o fechado para jantar.
que eram basicamente jantares, eventos e tal, que aconteciam 3 dias, né? 3 dias não seguidos de uma vez, né? Mas 3 noites, né? 3 jantares em 3 noites, ou 3 festas em 3 noites e tal. Que aconteciam em lugares inusitados, sim. Então a gente já fez evento num convento, já fizemos uma festa das telas num convento, já fizemos uma festa no heliponto do Bondinho, no Rio de Janeiro, já fizemos jantar em galeria de arte, no Dante, no Colégio do Dante, fizemos no Colégio Equipe, que está abandonadaço, essa era a graça, assim, a Lele até foi com a gente, era um colégio que está todo, acho que o colégio fechou no começo dos anos 2000, a gente foi lá e fez um jantar lá, fantástico, a gente não, né, nesse eu não estava trabalhando, mas assim. Então, a graça disso tudo era, além de ser em lugares inusitados, era a experiência, assim, do cliente e dos funcionários, né, da galera que estava trabalhando, assim. Então, é um mantra ali que acontecia era que o evento tem que ser tão legal para o cliente quanto para você que está trabalhando, né? Porque você lembra disso, Paulette? Porque o lance era, se você não está feliz trabalhando, meu amigo, você não vai entregar um negócio legal. Então, eu acho que essa era a diferença do que eu vou falar no próximo, que eu separei de todas essas grandes vertentes de eventos que o Léo explicou, eu separei aqui entre dois, que são eventos de entretenimento, eventos sociais, né? Versus eventos corporativos. Então, eu acho que a expectativa, tanto sua quanto do cliente, ela é totalmente diferente. Então, acontece, um evento como esse que eu estou falando agora, do Fechado para Jantar, o cara, ele vai lá para se divertir, entendeu? O cara, ele chega ali para tomar uma cervejinha, comer um negócio legal, escutar uma música. O cara já chega desarmado, entendeu? O cara já chega querendo curtir, né? Então, na teoria, para quem está trabalhando, quem está produzindo, óbvio, é um putz trampo. Tem um monte de coisa para fazer. Tem todo esse planejamento que eu falei. Para vocês terem ideia, esses eventos aconteciam, esse específico, não quero jantar, era uma vez por quarter, ou seja, 4 jantares quatro fechados para jantar por ano, fora os outros que a gente fazia, mas eu peguei isso como exemplo. A gente começava a produzir isso, sei lá, 1 mês e meio antes, assim, sabe? É muito diferente do que a gente faz hoje, que a gente produz de manhã para entregar à noite, né? Mas, então, era toda essa... E aí eu escrevi ali equipe própria, porque diferentemente do Google, que tem o cara do Maracanã que faz o audiovisual, tem o cara que vai lá, é a segurança, que já é da MP Server, tem o cara da manutenção ali, que já é da... Esse aqui que eu tô falando é a gente, entendeu? Então, a gente carregava caminhão, a gente montava a mesa, a gente fazia teste de tomada, a gente fazia tudo. Então, não existia essa moleza que era, né, toda essa estrutura que tem aqui. Enfim. E aí é isso que eu estou falando, assim, que é a expectativa dos clientes para um tipo de evento desse, ela é mais, eu, Felipe, particularmente, que ninguém me ouça, é muito mais gostosa do que os eventos corporativos que pode passar, tá? É o que a gente vai falar agora, que são as coisas que acontecem aqui. Então, aqui, são eventos corporativos. Então, o que é isso? Igual o Paulo falou, o Léo falou, eventos corporativos são eventos de empresa, E o que acontece? Geralmente tem tempo, entendeu? Que nem, são 11h30, eu já passei o tempo, entendeu? Tem tempo, o negócio é pau, pau, pau. O cara já tá pilhado ali, porque o cara não tem que... Né? Então, por exemplo, um evento que a gente faz de catering lá. Então, tá tendo evento no Maracanã, o cara vai lançar o Xiaomi lá, lindo e tal. Pô, o cara tá lá, o cara tem que apresentar, tem todo um planejamento, que a gente não participa desse planejamento, mas tem todo o planejamento deles ali. Então, o speech sei lá, do cara que vai lançar lá, do diretor de marketing. O speech do diretor de marketing do Xiaomi tem que falar das 10 às 10h15, às 10h15 vai entrar um vídeo, tem todo esse tempo de movimentos que acontece. E aí, paralelamente a isso, fala do meio-dia, sei lá, um exemplo, do meio-dia ao meio-dia e 27 é o horário que os caras vão almoçar. Então, é esse horário, então é essa parte que a gente tem que estar programado minimamente
para conseguir entregar tudo. E um evento de 180 pessoas, que só tem 2 mesas, e o cara tem que comer rapidaço, sem fazer fila. Cara, é um desenho, né? Que a gente tem que fazer. E a expectativa do cara é essa. Ele está, obviamente, se importando com a comida, mas o cara ele foi para um evento para ver, nesse caso que eu falei de exemplo, ele foi para ver o lançamento de um telefone. Ele não foi para comer qualquer coisa. Ele está ali, igual o Léo falou, né? Do Rock in Rio. O Rock in Rio você está indo para ver o show, você não está indo para comer uma pizza, entendeu? Então, tipo, os caras vão jogando ali a comida para uma partezinha mais para lá. Hoje, o que a gente faz aqui, obviamente que tem toda uma importância o catering, mas o catering em si é um auxílio, é um lance de restaurar, igual o Paulette falou, as pessoas, os clientes que estão participando do evento. Então, é um negócio que é muito mais rápido, assim. Você não tem muita margem ali para erros, assim. E aí, beleza. Então, agora falando o que a gente faz eventos internos e externos. Então, sim, a gente faz eventos, né, o tempo inteiro ali no PMA, no campus e tal, mas a gente também faz eventos em agências parceiras, assim. E aí, todo esse planejamento de transporte, de meu Deus do céu, que a gente tem que fazer. Aqui no catering, a gente tem que seguir o CPI, então é uma padronização, todo mundo sabe o que é o CPI, né? Então é uma padronização dos serviços, então a gente não tem também tanta margem para... Obviamente que a gente pensa no cardápio específico, customizados, blá, 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 mas assim, a parte de criação, fugir da caixinha e tal, ela é um pouco mais limitada do que você fazer um evento aberto, evidente. Interação com outras empresas de agências, é isso que eu estava falando agora. A gente trabalha constantemente com agências, porque, por exemplo, o cara vai fazer o lançamento, um Googler vai fazer o lançamento do Xiaomi 15. O cara ele só vai ligar para uma agência lá e falar assim, ó, preciso fazer um lançamento de um Xiaomi 15 aqui, eu tenho um almoço e blá, 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 fala com a galera do catering aí, entendeu? Então, a gente não trabalha diretamente com o cliente, entendeu? Nosso cliente passa a ser um produtor de eventos que nos contratou como terceiros. Que doido, né? A gente que trabalha no escritório, vem a galera. Enfim, essa é fora as outras empresas que eu quis falar aqui, as outras empresas que é a MP Service, JLL, a First e tal. E aqui no Google, uma coisa que eu esqueci de falar, não é que o cara da agência vem de fora lá e toca o barco sozinho aqui. Não. Tem uma galera de facilities, entende-se facilities, tudo isso que eu falei. Facilities é tudo. Tem tudo, é limpeza, é tudo que é facilities, né? Limpeza, segurança, manutenção, blá, blá, blá. Então, tem um representante, no caso, 2 representantes, que hoje elas fazem todo esse meio de campo entre agências, cliente, todos esses serviços que precisam ter, segurança, limpeza, e sempre existiram, e com a gente que faz a parte de alimentos e bebidas, certo? A gente só atende o Google, temos um atendimento exclusivo, e diferentemente do que eu falei ali do fechado para jantar, que aconteciam esses tipos de eventos que são bem complexos, por quarter, né? No PMA, a gente tem evento diário, PMA e PPX, a gente tem evento diário, então o planejamento ele muda um pouco, óbvio, porque isso, ao mesmo tempo que ele dificulta para um lado, ele facilita do outro, né? Porque você já vai embutindo produção em diferentes eventos, assim, então você está em 2 eventos com o mesmo menu, é isso que a gente tenta fazer, essa é a logística que a gente descobriu. E é isso. Então, basicamente, são essas as diferenças, são esses lugares os últimos 2 lugares que eu trabalhei com eventos. Pode passar, Thay, por favor. E aí, dados que eu peguei aí para mostrar para vocês da quantidade de coisas que a gente fez. Obviamente, não tem os dados de 2020, né? Porque a gente só trabalhou 2 meses. Mas 2016 a gente atendeu mais 2018 a gente atendeu mais 66 mil pessoas. Em 2019, mais de 97 mil.
Então, olha o crescimento absurdo que ocorreu e muitos desses processos foram implementados, coincidentemente ou não, de um ano para o outro. Pode mudar, tá? Aí, essa quantidade doida de pessoas significam 1.478 eventos em 2018 e 2.100 eventos em 2019. Uma parte, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, a gente tem 2.100 eventos dividido por 365 dias. A gente atende 5 eventos por dia, mas, né, eu fiz 365 dias. Pode passar, Thay, por favor. Aí, os números do PPX. Então, também, em 2018, a gente atendeu 4.237, em 2019, quase 4.000 pessoas. Para um lugar que, a gente faz, sei lá, numa média muito boa, um evento por semana, e com eventos bem menores, né? Que o PP é um outro cenário também, né? O PP, vocês já estão cansados de saber, é um lugar muito mais exclusivo, tem todo mais uma performance gastronômica, tem toda uma experiência que o usuário ali, o convidado tem que ter. Então, é o mesmo planejamento, é o mesmo tipo de serviço, estou falando assim, tipos de serviço em relação a buffet, né? Aqueles tipos de serviço que o Paulo explicou, de buffet, empratado e tal, não tem nada de muito novo nisso em relação ao PMA, mas ele tem mais detalhes. Pode passar, tá, por favor. E aí isso significa 190 eventos em 2018 versus 301 em 2019. Certo? Isso é o que a gente fazia até a pandemia. Agora pode mudar, tá, por favor. E aí, voltando, que o Léo estava falando, que a gente sempre tenta buscar as coisas mais tecnológicas, não é essa a palavra, as coisas mais modernas e tal, para a gente atender os nossos clientes. Então, hoje em dia, o que a gente está trabalhando, devido à pandemia, né, não podemos ir aos pais, todo mundo sabe, a gente tem os eventos digitais. E aí, os eventos digitais, eles têm são 3 tipos principais ali, que são os cookie along, os talks e a demo. Então, o que é cada um? O cookie along é um chefe de cozinha fazendo, no caso, o Juan, por exemplo, o Juan fazendo alguma preparação na casa dele, aqui na câmara, e as pessoas aí do outro lado da câmara fazendo junto ali, né? Então, o cookie along ali é esse o cenário. O Talks é uma entrevista, mais ou menos que a gente está fazendo aqui, que vocês já participaram, que rola no Tamo Junto, então quando vem convidados e tal, é basicamente isso. E o demo, a aula demo é quando o chefe de cozinha cozinha, mas os convidados não cozinham, eles só assistem. Então, basicamente uma aula de cozinha, como se você estivesse assistindo uma live. Com isso, temos o team building, que é um time, né? Fecha um desses cenários para fazer só eles ali. Então, é uma das possibilidades que a gente tem. E aí eu escrevi lá, planejamento diferenciado e roteiro. Por que é um planejamento diferenciado? Porque, obviamente, existe planejamento igual a todos os outros eventos que a gente falou, mas é um planejamento um pouco diferente, porque a gente não tem que se preocupar com limpeza, com segurança, com bababá, e sim com posicionamento de câmera, som do microfone, luz, se vai chover ou não vai chover, vai cair energia, se a internet está boa, se é uma outra coisa que a gente tem que se preocupar, para mim, totalmente nova, se o convidado vai aparecer. Na verdade, sim, é a prospecção do convidado, né? Você tem que desenhar o evento. Obviamente que a gente também tem como eu vou falar isso? Mas de um padrão ali de coisas que você vai atrás, já um escopo. Você já tem um escopo de o que você precisa ou não precisa, mas você tem que prospectar os seus convidados. Se o cara vai ter tempo ou não vai ter tempo para fazer isso. Aí você tem que marcar reunião de alinhamento. São tantas etapas quanto
porém, são etapas um pouco diferentes. E, além disso, a gente tem que ter um roteiro. O roteiro num evento normal, ele existe também, né? São os tempos de movimento, para você saber que horas que você vai servir a comida, que horas você vai retirar, que horas que vai tocar a música, que horas que não vai tocar, que horas que vai ser a palestra, que horas que não vai, Você tem todo um roteiro, um tempo de movimentos disso. Mas o roteiro deste caso específico, ele existe assim também. Mas o roteiro desse caso específico é realmente o que você vai falar, entendeu? Essa é a parte mais difícil. Assim. É o que você vai falar, que você vai entrevistar, qual o assunto que você vai abordar. Então, é um outro tipo de exercício mental que você precisa fazer para você entregar um tipo de evento desse. Assim. É muito mais não, é totalmente mental do que físico, né? No outro também, obviamente, é mental, você tem que pensar pra caramba, tal, para entregar um negócio, mas assim, você trabalha, entendeu? Você faz exercícios quase para montar um evento. Para você fazer um evento digital, você está sentado aqui horas pensando e vai. Então, existe um planejamento, mas é um planejamento diferenciado, por isso que eu quis trazer isso para vocês, e esse é o que a gente está trabalhando no momento. Certo, pessoal? Essa é a minha colaboração. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula juntos.